Segundo aos Coríntios, capítulo 10, de 13 a 18. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de iniciarmos essa semana de trabalhos reunidos aqui nessa noite, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito através dos nossos obreiros aqui no sertão, em outros lugares, e também pelo privilégio, Senhor, de continuarmos a expor a Tua Palavra. Nós pedimos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que através da explicação dessas palavras Tu nos consoles, instruas e enleves de acordo com o Teu querer e a nossa necessidade. Bendizemos o Teu nome e nos gloriamos no Senhor somente. Por Cristo Jesus é que nós te pedimos. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos que o apóstolo Paulo está justificando diante da igreja de Corinto o fato de que nas cartas que ele escreveu àquela igreja, ele havia se gloriado da sua autoridade como apóstolo de Jesus Cristo. Ele fez isso na primeira carta aos Coríntios, especialmente no capítulo 4 e também no capítulo 9, e com certeza naquela carta chamada de Severa, que foi escrita antes dessa e depois de 1 aos Coríntios e que nós não temos, que se perdeu e não faz parte do cânon. Lembramos que gloriar-se significa atribuir glória a si mesmo. Eu estava tentando achar um outro adjetivo ou um substantivo, alguma coisa que substituísse, mas não tem jeito, tem palavras que só podem ser substituídas por uma expressão, tal a sua complexidade. Então, gloriar-se em Deus é atribuir a Deus toda a glória. Gloriar-se é atribuir a mim mesmo a glória. Ou gloriar-se numa pessoa é atribuir glória àquela pessoa. Glória aqui sendo o somatório de todas as coisas boas. Majestade, poder, sabedoria, discernimento, enfim, dependendo do contexto, vai ser qualquer uma destas coisas. Pois bem, nessas cartas anteriores, Paulo havia se gloriado, ou seja, ele havia atribuído glória a ele como apóstolo de Jesus Cristo, no sentido de que ele dizia: eu sou um apóstolo de Cristo, eu tenho autoridade para exercer jurisdição espiritual sobre vocês aí na igreja de Corinto. E naturalmente esse tipo de atitude poderia soar mal, como soou aos ouvidos da igreja de Corinto, com a qual o apóstolo Paulo tinha uma relação bastante tensa a essa altura. Eu não tenho como recapitular todos os detalhes, porque nós já estamos estudando essa carta há praticamente quase um ano, ou chegando perto de um ano, e não dá para recapitular tudo isso. Mas o ponto é que Paulo, aqui no capítulo 10, ele vem se justificando por ter feito isso, dizendo que ele havia sido forçado a isso, em virtude de que alguns apóstolos, pessoas que se autodenominavam apóstolos, estavam entrando na igreja de Corinto, que Paulo havia fundado, e se gloriando de serem apóstolos de Jesus Cristo, inclusive mais do que Paulo, e se gloriando em cima do trabalho de Paulo, dizendo que ali era o território deles e que eles tinham autoridade sobre a igreja de Corinto. Por isso Paulo, então, em defesa e obrigado a defender o evangelho e também a igreja que ele havia fundado, é que ele vem dizendo que, na verdade, ele é genuinamente um apóstolo de Jesus Cristo, enquanto que os outros, na verdade, são falsos apóstolos. Ele vai dizer isso mais claramente no capítulo 11, que nós vamos começar segunda-feira que vem,
quando ele vai chamar esse pessoal de esses tais apóstolos. Veja aí no capítulo 11, verso 5. E mais adiante ele vai dizer que eles são obreiros fraudulentos se transformando em apóstolos de Cristo, assim como o diabo também se transforma em anjo de luz. Isso tudo a gente vai ver a partir da próxima segunda. Então é com esse tipo de gente que o apóstolo Paulo tinha que competir, não é? A competição era desleal porque eles jogavam com armas baixas. Paulo já tinha dito aqui no capítulo 10, vocês lembram que foi a última exposição, de que as armas que ele usava não eram carnais e que as estratégias dele eram, na verdade, estratégias poderosas em Deus. Paulo não usava as mesmas armas que esses falsos profetas estavam usando, mas de qualquer forma ele tinha se vangloriado, né? Ele tinha se gloriado de ser um apóstolo de Cristo, explica que ele está sendo forçado a fazer isso, e aqui ele continua a se justificar do porquê dele apresentar-se como apóstolo de Jesus Cristo à igreja de Corinto, reivindicando autoridade sobre ela. E nós vamos dividir essa passagem do verso 13 a 18 em 3 partes. Primeira, Paulo vai dizer que se ele se gloriou apenas dentro dos limites da esfera de ação que Deus havia determinado para ele. Ele não se gloriou no trabalho de outros e ele não se gloriou indevidamente, mas ele fez isso dentro da demarcação do território de atuação que Deus havia dado para ele. Está nos versos 13 a 14. Depois, nos versos 15 a 16, vamos ver que Paulo insiste que nunca foi prática dele se gloriar no trabalho de outros. Se ele estava se gloriando, ele estava fazendo isso dentro do trabalho que Deus havia dado para ele, nos frutos que ele havia colhido pela misericórdia de Deus. E finalmente, do verso 17 a 18, ele diz, depois de ter feito todas essas explicações, que no final a única pessoa que é digna de glória é Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele faz isso citando o profeta Jeremias e conclui essa sessão dizendo que o que importa realmente é que nós sejamos aprovados por Deus e não pelos homens. Eu acho que essa passagem ela encaixa muito bem no início de uma semana de trabalhos e estudos para missionários e obreiros. Eu creio que nós vamos tocar aqui em vários pontos que tem a ver com campo, abertura de trabalho, o trabalho de outros, comparações e assim por diante, que são o métier de plantação de igrejas, né? Quem está envolvido com plantação de igreja ou obra de trabalho pioneiro vai reconhecer-se aqui em algumas das coisas que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, nossa expectativa é que Deus abençoe essa exposição nessa noite, especialmente no coração dos nossos obreiros que estão aqui. Vamos começar então com a primeira parte, versos 13 e 14, onde Paulo diz que se gloria somente dentro daquela esfera de ação que Deus lhe demarcou. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Quando Paulo se refere aqui no verso 13, que nós respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende a vós, ele provavelmente estava se referindo àquele acordo que ele fez com Pedro, Tiago e João, quando da visita a Jerusalém, narrada no livro de Gálatas, capítulo 2, versos de 9 a 10. Então, nessa passagem, que eu queria, inclusive, convidá-los a abrir a Bíblia, o Paulo está dizendo que, algum tempo depois da sua conversão, depois que ele já tinha trabalhado entre os gentios durante algum tempo, na verdade ele diz 14 anos depois da sua conversão, ele foi a Jerusalém, Gálatas capítulo 2. E chegou em Jerusalém e ele procurou conversar com aqueles que eram os líderes do que ele chama do Evangelho da Circuncisão, que era Pedro, Tiago e João, que eram os líderes da igreja de Jerusalém, que era composta de judeus convertidos ao cristianismo. Estava havendo uma tensão, porque estes judeus que haviam se tornado cristãos através do ministério dos 12 apóstolos de Cristo, eles achavam que os não-judeus
Tinha uns que achavam que o evangelho era só para os judeus, e outros diziam não, pode ser também para quem não é judeu. Só que esses não judeus, que são chamados de gentios, eles têm que se circuncidar e seguir a lei de Moisés para poderem fazer parte da igreja. E havia uma discussão muito grande a respeito disso, que acabou no Concílio de Jerusalém, que está lá narrado em Atos 15, em que base os gentios podem entrar na igreja, precisam se circuncidar ou não. Então era essa a questão que estava no ar. Paulo estava em Jerusalém e ele conversou com Pedro, Tiago e João a respeito disso. E diz aí o texto de que, no verso 9, estou em Gálatas 2, verso 9, que quando conheceram a graça que me foi dada, diz Paulo, Tiago, Cefas, que é Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, companheiro de Paulo naquela altura, e estenderam a destra de comunhão, a mão direita de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então houve esse acordo, eles demarcaram a esfera de ação. Pedro, Tiago e João pregariam aos judeus, continuariam a evangelizar especialmente os judeus, e Paulo então ficou com os gentios. A gente até brinca aqui com os nossos amigos católicos, né, que dizem que Pedro é o papa de toda a cristandade. Foi o pior negócio para Pedro, porque Pedro ficou só com os judeus um pouquinho. Quem devia ser o papa era Paulo, né, que ficou com todo mundo gentílico, né? Todos os gentios. Então, essa divisão aqui de campo, esse acordo que foi feito entre os apóstolos lá em Jerusalém, está provavelmente por detrás disso que Paulo agora está dizendo aos coríntios nessa segunda carta, quando ele diz assim: nós estamos respeitando o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. A igreja, a cidade de Corinto, estava no campo gentílico e o mundo gentílico, fora de Jerusalém, da Judeia e Jerusalém, o mundo gentílico era o campo de ação do apóstolo Paulo. Então ele disse: eu não estou entrando no campo de outros, eu não estou invadindo o território, mas eu estou respeitando o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, provavelmente, se lembra, quase que com certeza, lembrando daquele acordo mercê de Deus e sob Deus que foi feito quando ele visitou os apóstolos de Cristo lá em Jerusalém. Portanto, Paulo entendia que Corinto estava dentro do seu campo de ação, como ele diz no final do verso 13, que esse campo se estende até vocês, coríntios. Portanto, ele não tinha extrapolado os seus limites quando abriu uma igreja em Corinto, e também não estava se extrapolando quando ele se gloriava da sua autoridade sobre aquela igreja, porque ela estava dentro do seu campo de ação. E a prova que ele acrescenta para isso, de que Corinto estava dentro da esfera de atuação dele, é que ele chegou lá primeiro com o Evangelho, verso 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. O fato de que Paulo chegou em Corinto, foi o primeiro a chegar em Corinto, e ali pregou o Evangelho e plantou uma igreja, era uma evidência, é a prova que ele apresenta dessa declaração de que Corinto está dentro do seu campo de ação. A prova é que, pela graça de Deus, ele plantou uma igreja ali naquela cidade. Eu cheguei até vocês com o Evangelho de Cristo Jesus. Duas conclusões estão implícitas aqui no que Paulo está dizendo. A primeira delas é que uma vez que eles estavam debaixo da jurisdição do apóstolo Paulo e da sua autoridade, eles não deveriam receber aqueles falsos pregadores, especialmente porque eles estavam ensinando o evangelho judaizante. Eles não deveriam receber aqueles falsos pregadores no âmbito da igreja, sem autorização apostólica de Paulo. E segundo, aqueles pregadores que estavam chegando em Corinto e dizendo: vocês têm que guardar a lei de Moisés para serem salvos, estavam violando aquele acordo que foi feito lá em Jerusalém e entrando numa seara que não era deles. Então era o contrário do que eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo que Paulo não tinha autoridade nenhuma, não era apóstolo de Cristo e não podia pregar o evangelho naquela região. Mas Paulo aqui então apresenta os fatos e estabelece a verdade, dizendo que
Corinto está sim dentro do seu limite de ação. Talvez o fato dos coríntios terem aceitado esses pregadores fora dos limites deles seja aquele ato de desobediência, um dos atos de desobediência, que Paulo diz que quando ele for lá, pela terceira vez vai punir. Verso 6, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo vem anunciando essa terceira visita com o fim de disciplinar a igreja, e provavelmente uma das coisas que ele vai corrigir a igreja é o fato dela ter abrigado esses pregadores. Na segunda parte da passagem, Paulo continua ainda se justificando, por que ele vinha se gloriando. Aqui ele explicou que não se gloriou sem razão. Ele está se gloriando dentro da sua esfera de ação. Mas agora ele também diz que ele não se gloria no trabalho de outros. Verso 15 a 16. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Quando Paulo se gloriava, ele se gloriava do seu trabalho dentro do seu campo de ação e, portanto, quando ele atribuía glória a si, dizia que aqueles resultados foram fruto do seu trabalho, ele não estava fazendo isso em cima do trabalho que outras pessoas fizeram. É o que ele afirma no início do verso 5. Não nos gloriando nos trabalhos alheios, o que seria fora de medida, o que seria mais do que deveria fazer. E por isso ele podia se gloriar da sua obra em Corinto e reivindicar a autoridade apostólica sobre eles, porque Corinto é fruto do trabalho do apóstolo Paulo. Aliás, era essa sua regra. Paulo não se gloriava em trabalho de outros, até porque ele tinha como regra pregar o Evangelho onde Cristo nunca havia sido anunciado. Vamos ver isso mais adiante. Os seus oponentes, ao contrário, aquele pessoal que estava entrando em Corinto, estava se gloriando em si mesmo e tomando crédito da obra de Paulo. Estavam pescando no aquário de Paulo. Eles não tinham plantado a igreja, mas eles estavam agora querendo os convertidos do apóstolo Paulo. Estavam agindo como seita, Seita geralmente não evangeliza a não ser membros de outras igrejas. E as seitas descobrem onde tem evangélico e eles vão lá pescar no aquário dos pastores evangélicos. E em vez de evangelizar quem realmente está precisando de ouvir falar de Jesus Cristo. Então aqueles falsos mestres estavam entrando num campo que não era deles, querendo então levar todo o crédito e se gloriar naquele trabalho que eles não plantaram. Paulo, em contraste, ele tinha, apesar de tudo, ele tinha esperança de que o problema dele com a igreja de Corinto, aquela tensão com a igreja de Corinto, se resolvesse e que o trabalho em Corinto haveria de crescer. E com esse crescimento, Paulo então poderia deixar a igreja estabelecida e forte e avançar para pregar o evangelho mais além. É o que ele diz no verso 5, olha, metade do verso 5. Eu tenho esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. É impressionante a boa vontade e a esperança que o apóstolo Paulo tem nessa igreja. Nós vimos até o capítulo 9, a luta de Paulo para restabelecer a comunhão com a igreja, restabelecer a sua autoridade, um bom relacionamento. Tudo parecia ir bem. E de repente, entre o capítulo 9 e 10, a igreja de Corinto parece que volta atrás nas boas intenções com relação a Paulo, começa a receber esses falsos profetas, o que obriga Paulo a mudar o tom da carta, do verso 10 em diante, mas ele ainda não perdeu a esperança de ganhar a igreja. Como ele diz aqui, eu tenho esperança de que a fé de vocês vai crescer, de que vocês vão vencer esses obstáculos, vocês não vão se deixar levar por esses falsos ensinamentos transmitidos por esses mestres. E com isso eu serei sobremaneira engrandecido entre vocês, o meu ministério vai ser reconhecido entre vocês e toda essa tensão então será resolvida. E tudo isso, ele diz, dentro da nossa esfera de ação. A gente pensa assim, mas parece que Paulo está sempre buscando se impor e se reafirmar como autoridade, como o líder do trabalho e tudo mais, mas
Paulo não estava buscando a sua própria glória. O que ele fazia pensando na expansão do reino de Deus, como ele diz no verso 16. No verso 15 ele diz: eu quero que vocês cresçam para que meu trabalho seja reconhecido. Verso 16: a fim de que eu possa anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. O que Paulo queria era resolver o problema de Corinto, porque Corinto estava travando ele. Ele não tinha como continuar o ministério e avançar a pregação do evangelho enquanto os problemas internos daquela igreja não fossem resolvidos. E nós sabemos como funciona isso. Uma igreja que está envolvida em disputas internas, com problemas internos, problema de santificação, problema de liderança, ela não permite a expansão missionária. Não tem como avançar. Por isso que Paulo estava esperançoso de resolver os problemas com a igreja de Corinto, para que ele possa, verso 16, anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. Corinto estava sendo, nesse sentido, um entrave para a obra missionária. Paulo queria avançar para além das fronteiras de Corinto. Talvez ele estivesse pensando aqui na região mais oeste do mar Mediterrâneo e particularmente a Espanha. Ele revela isso na carta aos Romanos, que o plano dele é ir pregar o evangelho agora na Espanha, onde Cristo não havia sido ainda anunciado. Mas enquanto não resolver esse problema da igreja de Corinto, ele não tem como ir, porque a igreja, essa tensão estava drenando as energias, o tempo do apóstolo. A gente já viu nos capítulos anteriores de como ele, enquanto aguardava notícias da igreja de Corinto, através de Tito, um cooperador que ele mandou lá para trazer essas notícias, ele, mesmo que se abriram portas de oportunidade na Macedônia, ele não teve tranquilidade no seu espírito. Ele usa essas palavras: não tive tranquilidade no meu espírito para começar a pregar, continuar a pregar ou tudo mais. Veja como uma igreja complicada, de fato, ela consome o coração, o tempo, a visão de pastores e de obreiros que querem expandir o trabalho. Por isso, então, Paulo esperava que o problema se resolvesse para que ele pudesse expandir o seu trabalho, seguindo a regra de não pregar onde outros já tinham pregado. O verso 16: a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Paulo não queria se gloriar em coisa já realizada em campo alheio, ou seja, ele não queria tomar crédito da obra que outros obreiros já tinham feito. Por isso ele ia pregar o evangelho onde ninguém tinha pregado antes, para não gloriar-se em campo alheio. E por último, finalmente, Paulo diz que no final a gente tem mesmo é que se gloriar no Senhor. Ele estava se gloriando, forçado pelas circunstâncias, mas ele sabe que a única glória real e verdadeira é no Senhor, versos 17 a 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo, como eu disse, ele vinha se gloriando da sua autoridade e do fruto do seu trabalho em Corinto, como que forçado pelas circunstâncias, uma vez que aqueles falsos mestres o tinham levado a fazer uma comparação. Mas Paulo sabe que todo cristão, especialmente os obreiros, os pregadores, os pastores, os missionários, se eles vão se gloriar do bom resultado do seu trabalho, do fruto da sua pregação, da conversão de pessoas, da expansão do trabalho missionário, Paulo sabe e nós sabemos que toda a glória no final é de Deus. Ele cita aqui, no verso 17, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele está citando o profeta Jeremias, capítulo 9, verso 24, onde o profeta diz assim, verso 23, assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O profeta está
transmitindo a palavra de Deus, onde Deus diz: ninguém se glorie porque é sábio, forte, inteligente ou é um conselheiro. Mas aquele que se alguém vai se gloriar, ou se alguém vai atribuir glória, que atribua a mim, porque todas estas coisas boas, elas procedem de mim. Deus é, afinal, aquele que deveria receber toda a glória. Paulo sabe disso, ele cita Jeremias aqui, é como se ele dissesse: ou eu ou esses outros apóstolos, nós sabemos que no final toda a glória é de Deus, porque o que importa, no verso 18, é ser aprovado por Deus. Verso 18, não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem Deus louva. Ao se gloriar, poderia parecer que Paulo estava querendo a aprovação dos homens, mas ele diz que o que importa não é ser aprovado pelos homens, mas sim ser aprovado por Deus. A palavra que ele usa aqui, aprovado, é a mesma, significa purificado pelo fogo, testado pelo fogo. É uma expressão tirada da função do ourives, que naquela época, bem como hoje, pegava o metal precioso, geralmente o ouro, e que no seu estado bruto vem misturado com elementos impuros, e os coloca no forno, onde o ouro derrete a uma certa temperatura, e esses elementos impuros derretem em outra temperatura, e com isso há separação das impurezas do ouro verdadeiro, sai o ouro depurado. Então esse processo é chamado de testar ou aprovar, que é a palavra que Paulo usa aqui. Ele está dizendo que não é aprovado quem a si mesmo se louva. Os nossos louvores a nós mesmos não mostram que nós somos testados e aprovados finalmente por Deus. O que importa é aquela aprovação que vem do ourives celestial. O nosso Deus que nos submete a provas, que nos submete ao fogo do teste, do exame no dia a dia e pela sua palavra para nos aprovar como obreiro. No caso de Paulo, ele está provavelmente querendo dizer o seguinte: Deus tem aprovado meu trabalho em Corinto. A evidência disso é a existência da igreja. E é dessa forma que Deus me recomenda e ele me aprova. E eu não preciso de cartas de recomendação, nem dos louvores de homens para isso. É assim que ele termina essa sessão. Agora eu queria trazer algumas aplicações práticas para nós. Pensei em 4 aplicações. A primeira delas é com relação a um problema bem atual, que é a esfera de atuação dos pastores e igrejas evangélicas. Nós temos que lembrar que aquela demarcação feita lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, Pedro, Tiago e João vão para os judeus e Paulo vai para os gentios, aquilo não vale mais hoje, não é? Hoje, o campo de qualquer pastor é o mundo. Hoje, o campo de qualquer pastor, de qualquer igreja, é o mundo. Contudo, a sabedoria, a ética e o bom senso entre nós, pensando inclusive no testemunho diante do mundo, tudo isso nos deveriam levar a agir da seguinte maneira. Primeiro, nunca começar trabalho próximo demais de igrejas evangélicas fiéis que já existem num bairro ou numa cidade. Às vezes é horrível. O que é que o mundo pensa quando tem uma igreja? Igreja Batista tal, aqui nesse canto da rua, e em frente a ela tem Igreja Presbiteriana tal. O que é que o mundo pensa a respeito disso aí? Então, você vê a importância que Paulo dá aqui à questão da demarcação do limite de atuação. E ele só pode gloriar-se no trabalho de Corinto porque ele entende que Corinto está debaixo da sua jurisdição. Então, isso no mínimo quer nos dizer que os evangélicos deveriam ser sábios e prudentes quando eles vão escolher aonde eles vão começar o seu trabalho. Infelizmente, muitos trabalhos começam por conta de divisão. Tem uma igreja, teve uma briga na igreja, sai um grupo e às vezes por pirraça abre uma outra igreja na mesma rua, a duas casas de distância. Né? Que testemunho está sendo dado ao mundo? Que sinal, que mensagem a gente está passando para o mundo a respeito desse tipo de coisa?
Nós devíamos evitar a afronta de abrir trabalhos em frente ou lado de outras igrejas evangélicas. Você diz assim, não, pastor, mas ao lado de uma igreja universal, por exemplo, não é? Gente, para o mundo, igreja universal é evangélica, juntamente com a igreja presbiteriana. Nós somos evangélicos, é tudo colocado como evangélico. Precisa ter alguma prudência e bom senso com relação a esse tipo de coisa. Eu fui pregar uma vez numa igreja, uma vez eu caí numa armadilha dessa, me convidaram para pregar numa igreja, numa cidade que eu nunca conhecia, nunca fui, era uma igreja presbiteriana, e quando eu subi no púlpito, do púlpito dava para ver o púlpito da igreja batista que estava do outro lado, o pastor pregando de lá e eu de cá, cada um gritando para ver quem, agora a voz saía mais alta, né? Um na frente do outro, né? E eu disse, prometi a mim mesmo que nunca mais vou voltar ali se me convidarem. Então, se nós vamos plantar igrejas, abrir igrejas, usemos os recursos para plantar em regiões onde realmente existe a necessidade do Evangelho. E nesse ponto, eu queria dizer o seguinte, eu sou presbiteriano, amo a igreja presbiteriana do Brasil, mas eu sei que o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana do Brasil. E que irmãos de outras denominações que são fiéis, eles levam o Evangelho. Então, eu não devia plantar uma igreja presbiteriana simplesmente dizendo, não tem trabalho presbiteriano aqui. Sim, não tem, mas tem uma igreja batista, tem uma igreja metodista, uma igreja evangélica boa, fiel, que está evangelizando aquela região, está pregando o evangelho naquela religião. Então, eu devia ter cuidado para que a minha motivação não seja simplesmente a placa da minha igreja, mas ter sabedoria para perceber onde realmente o Evangelho, onde é preciso plantar uma igreja para atender bem pessoas, para atender pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho. A segunda lição que eu queria tirar aqui para nós é a seguinte: nós devemos sempre ter o cuidado de reconhecer o trabalho que outras pessoas fizeram. Você vê a preocupação de Paulo, eu não quero me gloriar no trabalho dos outros. Eu não quero me gloriar no trabalho dos outros. E para mim o princípio é esse, que nós temos que reconhecer que nós não somos os únicos obreiros que Deus tem. Que Deus tem outras pessoas, Ele tem levantado outras pessoas, inclusive bem antes de nós, para levarem o Evangelho numa determinada região. Um exemplo claro do que eu estou falando aqui são pastores que assumem igrejas que já existiram, né, igrejas existentes, e eles simplesmente ignoram o trabalho dos pastores que vieram antes. Tem pastor que pega um trabalho que já está andando e ele entra ali como se ele fosse o primeiro e o último. Ele esquece o trabalho dos pastores antes dele, ele se gloria nas coisas boas acontecendo, esquecendo de que ele está em cima dos ombros de alguém que veio atrás. Ele está colhendo o que outro pastor plantou. Com frequência é isso. A gente nunca, a não ser que você vá para um campo pioneiro mesmo, qualquer outra situação, se você está colhendo, você está colhendo o que um outro obreiro plantou. E aí é importante sempre reconhecer isso, você não é o primeiro e você não vai ser o último. Portanto, lembre-se de dar crédito a quem veio antes de você, não jogue lama, não emporcalhe o nome, não diminua e não menospreze, por mais trabalhoso que foi, ou por mais complicado que foi o obreiro antes de você. Mas reconheça que mesmo através dessa pessoa, Deus fez alguma coisa boa, Deus usou a palavra dele, muito bem foi feito. Reconheça isso, porque um dia você vai estar na mesma situação. A pessoa que vai lhe substituir, talvez a ironia disso, é que Deus faz com que a pessoa que vai lhe substituir também vai enlamear o seu nome, como você fez com aquele que veio antes de você. Então faça aos outros aquilo que você quer que eles façam, essa é a lei e os profetas, disse o Senhor Jesus. Fale bem do pastor que veio antes de você, lembre do trabalho dele, agradeça, sempre fale bem dele diante da igreja, reconheça o trabalho dele e não se glorie em trabalho alheio, não tome para si o crédito que é o resultado do trabalho dos que vieram antes de você. Essa é a regra que Paulo seguia, eu não quero tomar crédito por alguma coisa que eu realmente não tenha feito. Terceira lição que eu queria tirar para nós: nunca devíamos perder a visão evangelística e expansionista. Não é emocionante, não é inspirador ver o apóstolo Paulo dizendo assim: vamos lá, igreja de Corinto, vamos resolver logo esse problema, porque eu estou querendo ir para a Espanha pregar o evangelho.
Mas eu não posso ir e deixar esse assunto não resolvido. Vamos resolver nossas tensões, nossos problemas. Estou indo fazer uma visita aí a vocês para a gente resolver isso, porque eu quero ir pregar o Evangelho na Espanha. Nós não devíamos perder a visão, o ânimo missionário por causa dos problemas internos da igreja. Vamos resolver os problemas, pacificar a igreja e avançar, ir em frente, porque essa é a vocação da igreja. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. E às vezes nós ficamos perdendo tempo, recurso, energia e dinheiro, resolvendo picuinha entre nós. Brigas internas, briga pelo poder, diferença de opinião, gente que está chateada e magoada com o outro, gente ofendida, e a gente fica ali, aquilo desgasta, e o tempo vai passando, o dinheiro vai embora, a energia vai embora, quando nós poderíamos estar pregando o Evangelho, levando o Evangelho de Cristo muito adiante. Veja Paulo dizendo aqui: eu quero que a fé de vocês cresça, porque eu quero ampliar a minha esfera de ação. Eu quero pregar o Evangelho para além dos limites de vocês. Eu não quero ficar preso somente a vocês. E por último, lição que tem que ser ensinada para a vida toda: toda glória sempre é de Deus. Toda glória sempre é de Deus. O orgulho precede a queda, diz o livro de Provérbios. Não são poucos os bons obreiros que tiveram muito sucesso e que de repente foram derrubados. E se a gente procura, a gente vai encontrar um espírito altivo, um espírito arrogante, alguém pretensioso e que se gloriava e não reconhecia o trabalho de outros e muito menos e também não conseguia ver com clareza de que se algum bem ele fez, ou se alguma conversão aconteceu, ou se a igreja foi edificada através dele, não foi através dele, na verdade foi através dele, mas a glória é, na verdade, de Deus. É Deus que faz, que dá o crescimento. Paulo diz isso na 1 Coríntios, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Por isso, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por isso, nós devemos procurar a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Senhor, nós te damos graças de todo o coração, porque através da história o Senhor tem levantado obreiros, evangelistas, pastores e mestres que têm plantado igrejas ao redor do mundo, anunciado o Evangelho em todo lugar. Te damos graças pelo privilégio de colhermos os frutos do trabalho dos nossos antepassados e também plantar novas sementes em locais ainda não semeados. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ver que toda a glória é Tua. Dá-nos um espírito quebrantado, humilde. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca perder a paixão missionária, a visão evangelística. Abençoa o trabalho que será feito durante esta semana com os obreiros e suas esposas que aqui estão presentes. Abençoa, livra do mal, dê que seja um tempo proveitoso. E também a todos os queridos irmãos que nas segundas conosco estudam a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.